A aula de hoje é sobre evolução e transformação tecnológica da internet móvel, ou seja, da internet que a gente utiliza em movimento ou em algum equipamento que não esteja fisicamente ligado a algum ponto de internet. Então, primeiro, você precisa entender a necessidade profissional que hoje existe para a pessoa se conectar à internet, ou seja, tudo depende do trabalho. Qual é o processo, como é que funciona aquela atividade profissional. Isso é bem variado. Tem alguma atividade que pode não precisar de internet hoje, mas pode precisar no futuro. Ou o contrário, hoje precisa de internet, amanhã não. Ou algumas atividades que sim, essas sempre têm a necessidade de ter internet. Isso varia de empresa para empresa, de cargo para cargo. Vou te dar alguns exemplos para você ver essa necessidade. Um vendedor, por exemplo, um cargo de vendedor. E aí tem diversos tipos que podem escolher, mas a pessoa vende algo. Primeiro, a pessoa precisa de comunicação, então provavelmente ela vai precisar de uma internet móvel para se comunicar com o cliente, fornecedor, algo do tipo, alguém que ele precise ter contato e que isso vá facilitar ou vai gerar alguma venda. Então, o vendedor, eu acho que é um dos cargos hoje numa empresa que precisa ter internet móvel. Um motorista, por exemplo, pode ser um taxista, um Uber da vida, um motorista particular, qualquer um deles, normalmente eles vão precisar de internet para fazer a utilização dos mapas, para ver a rota que ele vai utilizar. Ou se ele precisar de clientes, vamos dizer assim, ele pode receber dessa forma e se conectar com eles. Existem alguns motoristas que já não precisam. Ele pode dirigir, pode fazer as ações, mesmo um motorista profissional, mas que ele já conhece o terreno, o local, e ele não precisa de um guia, vamos dizer assim, ou algo que diga qual o melhor local para ele se deslocar. Existem os dois cenários, mas hoje em dia a maioria utiliza. Agora, um que eu acho difícil ele precisar de internet, que é o açougueiro. Ele está lá, normalmente, em um estabelecimento, apenas cortando carne, ou seja, fazendo atividade de preparação de uma carne, várias coisas que precisam das mãos. E nesse cenário, ou seja, nessa atividade profissional, no meu entender, ele não precisa de internet. Ele pode precisar de uma internet móvel depois para se comunicar ou algo do tipo, mas não necessariamente para o trabalho dele, a atividade fim, ele não tem essa necessidade. Então você tem que avaliar cargo por cargo. Uma recepcionista, pode ser que precise, pode ser que não, numa internet móvel. Se ela tiver um computador lá com um Wi-Fi, por exemplo, da vida, ela pode ter essa necessidade, mas não de ter um telefone celular que ela se desloque, ou de um modem, ela pode ter a necessidade, não utiliza o Wi-Fi. Então, cada cargo é um cargo. Agora, por exemplo, um que normalmente precisa de internet é um cargo de diretor, um cargo de chefia, de gestão. Ele precisa utilizar a internet móvel para fazer várias ações. E um que pode ser que não precise, na maioria, pelo menos nos locais que eu vi, não precisa de internet móvel, é a profissão de um atendente de call center. Normalmente, ele não leva um celular para a posição de atendimento e ele utiliza os recursos da empresa, normalmente, por um computador. E aí ele faz toda a comunicação, mas ele não depende, por exemplo, de um celular para trabalhar. Pode ser algumas áreas, algumas empresas que utilizam dessa forma, mas a maioria de uma central, ela não precisa desse recurso de internet móvel, para você ter uma ideia do vasto mundo que tem. E nessa necessidade profissional de internet móvel, o papel do gestor de telecom, ou seja, como é que ele deve se encaixar nisso, é simples. Ele tem que auxiliar a empresa em todos os cenários, todos os cargos, todas as posições, a entregar o que cada pessoa precisa para trabalhar, mas visando sempre ter com que a empresa gere lucros e não tenha desperdício. Não adianta dar um celular para uma pessoa que não vai precisar usar, ou dar um plano muito alto de internet se a pessoa não tem a necessidade de utilizar aquele recurso. Mais ou menos isso. Então, o que a gente vai ver hoje, essa evolução, você tem que entender primeiro hoje. Você entende qual foi a evolução e qual é a evolução que a gente está passando dessa internet móvel, onde a gente está, para onde a gente vai? Você consegue enxergar isso? Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Se você enxerga, ótimo, você tem uma boa visão do estado. Eu vou te passar aqui alguns pontos. Então, na aula de hoje, a gente vai ver internet como necessidade básica, os dois meios que a empresa deve fornecer recursos para as pessoas trabalharem e que envolve tecnologia,
As tecnologias que são as gerações, vamos assim dizer, de avanço dessa tecnologia de internet móvel, que é a 2G, 3G, 4G, 5G e 6G. A melhor tecnologia para utilizar em alguns projetos que precisam de internet móvel. Então, o que é que eu acredito que seja a melhor tecnologia e, lógico, a mais barata, mais viável economicamente falando, e o pensamento que eu acredito que todo gestor de telecom deve ter para otimizar os custos da empresa. São esses os pontos que a gente vai ver nesse vídeo, nessa aula de hoje. Primeiro, internet. Ela, em muitos locais, muitas organizações, ela é vista como uma necessidade básica. Então a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, há um bom tempo, ela considera a internet como um direito e uma necessidade básica das pessoas. Só que nem todo país consegue fazer isso. Então essa organização, a ONU, só para você entender, tá? Ela é um conjunto dos países, de alguns países do mundo, e que é uma cooperação, ou seja, uma junção entre eles para trazer paz e melhorias para todo mundo. É uma organização, no meu ponto de vista, sem bandeira e que ela quer auxiliar, ajudar as pessoas da melhor forma possível. É o que eu acredito que seja a ONU. E ela tem atuação em diversos países, se não no mundo inteiro. A minha visão é essa. Então, ela deu esse ponto de partida, vamos dizer assim, esse pensamento de direito e de ter uma necessidade humana. E hoje a gente consegue ver que muitas empresas, muitos negócios, eles precisam dessa internet. Mas a necessidade humana qual seria, no meu ponto de vista? Existem várias. Primeiro, desenvolvimento social. Você, com a internet, ela consegue facilitar seu desenvolvimento de conversar com as pessoas, de ter uma sociabilidade e que isso gera parte de comunicação. Você conversa com as pessoas. Você pode fazer uma ligação, pode fazer uma videochamada, pode receber uma mensagem de texto, um e-mail. Então a comunicação através da internet, ela dá um poder maior de participação da pessoa na população, no mercado onde ela está, na atuação e na região. A ideia que eu vejo é essa. Além disso, você tem acesso à informação. Você pode fazer pesquisas, você pode ver textos, vídeos, áudios, você tem uma gama de informação que eu acho que nenhum ser humano hoje consegue aprender tudo que está na internet. Eu acho que tem muita informação lá de diversos cenários, motivos, assuntos, é muita coisa. Outro ponto que também faz e ajuda a internet ser uma necessidade básica é a parte da educação. Isso que eu e você a gente está fazendo agora. Eu estou transmitindo conhecimento e você está aprendendo algo. Isso é uma educação. Você pode ter outros conteúdos, aprender outras coisas. Tem cursos online, tem artigos, tem vídeos, outros. Tem um monte de coisa que serve para educação. Outro item que também auxilia muitas empresas são que é a parte de negócios, geração de negócios. Então, um monte de empresa hoje precisa de internet para ganhar dinheiro. Vários. Então, por exemplo, o Facebook. Se hoje não tiver mais internet, como é que ela vai ganhar dinheiro? Entenda que você precisa de internet para gerar alguns negócios. Existem empresas hoje só voltadas para a área tecnológica e que não tem nada físico. Por exemplo, se não tiver internet, você precisa ter um celular novo, por exemplo, com muita tecnologia. É difícil. Você pode não necessitar disso, mas existem outros recursos, lógico, nos celulares, mas a internet é o que é mais utilizada, é o serviço hoje que precisa. E outro ponto que aí sim esse eu acho muito importante para, se for colocado a internet como uma necessidade básica que todos possam ter acesso, a gente sabe, mas que todos tenham é mais difícil. Mas a parte de saúde. Hoje é possível você fazer uma consulta com o médico pela internet. Lógico, não pelo SUS até onde eu saiba, mas em plano de saúde você consegue. É possível você fazer uma videochamada, conversar, o médico ver como é que você está, você mostrar se tiver com algum machucado, alguma ferida, ou se for alguma coisa da saúde mental, você conversar com um psicólogo, psiquiatra. Então você consegue hoje abordar essa necessidade básica de conversa, de comunicação, de utilizar a internet a esse favor. E a forma que você utiliza a internet, ou seja, quais são os parâmetros e como as empresas fornecem normalmente, existe um documento, uma lei, que é chamada de Marco Civil da Internet, que é a Lei
12.965, que foi de 2014. Ela lineou, ou seja, ela passou uma régua e disse, ó, é assim que a gente deve utilizar a internet hoje no Brasil. E tem diversos pontos lá. Então, há necessidade, lógico, a ideia de todo o governo e de todo, acredito eu, todo político é deixar a internet disponível para o maior quantitativo de pessoas. Mas o Marco Civil veio para dar esse pontapé a mais, ou seja, organizar a casa como é que ela estava. Então entenda que eu acredito, acho que você também, que a internet é uma necessidade básica na maioria das regiões e para a maioria das pessoas. Se ela tem acesso à informação, eu acho que auxilia sempre que possível. E lógico, ainda tem muito trabalho para poder colocar a internet nas mãos de todas as pessoas, principalmente das crianças, para elas terem conhecimento e acesso à informação e também se comunicar com o mundo. Existem dois meios que as empresas têm, acredito eu, de fornecer recursos para a pessoa trabalhar, para um colaborador, para um funcionário, que envolve a parte de tecnologia. E eu acho que só tem esses dois. Se tiver outros, pode ser que existam, mas eu acredito que são os principais. Primeiro, equipamento. Segundo, serviço. Equipamento é um computador, é um tablet, é um celular, é um modem, é até um telefone fixo. São equipamentos. E para utilizar os equipamentos, você precisa de serviços. Seja um serviço de telefonia, ou seja, para você usar a voz, um serviço de internet para você acessar a rede e mais informações, ou até um sistema que a empresa tem ou que ela contratou para você utilizar lá e fazer sua atividade profissional. Então, hoje, eu acredito que só existem esses dois. Então, você como gestor de telecom, você não dependendo, lógico, da empresa, você não entra na parte de TI, tecnologia da informação. Você está em telecom, que são os recursos. Podem ter aparelhos e podem ter serviços, mas você precisa entender como a empresa fornece esses recursos, que você está no meio desse processo. Existe o colaborador lá que vai ter acesso aos recursos e vai utilizar, e você tem que auxiliar esse colaborador a fazer essa atividade para você gerar o melhor serviço para a empresa e sim, esse profissional conseguir melhorias, conseguir vendas, conseguir fazer a atividade dele que no final de tudo vai gerar lucro para a empresa. Então você tem que ficar nesse meio do caminho e sempre auxiliando esses colaboradores. É o que eu acredito que você deve fazer e lógico, a empresa deve fornecer esses dois recursos mínimos, acredito eu, para uma atividade que envolva essa parte de tecnologia. Vamos entrar agora na parte da evolução das tecnologias de acesso à internet. E a primeira que teve internet, vamos assim, voltada à tecnologia GSM que a gente utiliza hoje, que tem chip, por exemplo, para você entender, você pode pegar um chip e colocar em um outro telefone, é a 2G, é a segunda geração. Ela, na tecnologia GSM, ela veio com o foco principal na época de utilização de voz e começar a dar os primeiros passos na internet. Então você tem lá o GPRS, que é a internet, foi o início, vamos dizer assim, do 2G, que você conseguiu ter um pouco de internet, fazer algumas consultas, algumas pesquisas. E aí você começou a engatinhar. Depois teve a Edge, por exemplo. E o foco dela era voz, não era dados, mas já começou a fazer esse avanço. E o 2G, hoje, no Brasil, ele tem uma amplitude, ou seja, um raio, uma cobertura maior do que as outras tecnologias, porque na época foi feito dessa forma e com o avanço das tecnologias dos equipamentos de cobertura e de rede, ela tem mais ampliação. Então, hoje no Brasil você vai encontrar mais usuários com a possibilidade de ter tecnologia 2G do que as demais. Porém, isso é avanço de equipamentos, de tecnologia. Daqui a pouco pode ser que isso mude, mas hoje a ampliação maior é dessa forma. E nem sempre, mesmo que você tenha uma cobertura 2G, você consegue acesso à internet, que aí vai depender da localização também do sinal de cobertura. Mas foi assim que tudo começou na tecnologia GSM para você entender essa base. E hoje existem também alguns projetos que você pode precisar pouco de internet. E aí esse pouco de internet a 2G ela atende, então depende também do projeto. Pode ser uma necessidade do projeto de comunicação baixa que pela 2G você vai gastar menos recursos, consumir menos internet e você, no final de tudo, vai ter uma economia muito boa no projeto. Então entenda que a 2G ainda é importante para diversos projetos.
3G. A terceira geração da internet móvel, na tecnologia GSM, ela veio para aumentar o acesso à internet das pessoas, para ter um pouco mais de velocidade comparado ao que tinha antes no 2G. Então, as antenas, para você ter uma noção, que elas são altas e elas disparam o sinal para sua região. Na 3G, ele atende mais ou menos de 60 a 100 dispositivos conectados para acessar a internet ou utilizar o telefone. Então, entenda que ela já aumentou um pouco comparado a 2G na questão de internet. Então, a internet móvel ela teve um avanço. As tecnologias que diga utilizadas é HSPA, HSPA+, HSDPA. Então, ela deu uma melhoria na internet que já existia. E aí você teve, nessa época do 3G, uma abertura maior para as empresas de tecnologia. Por exemplo, você teve a facilidade de utilização do VoIP, que é o Voz sobre IP. É o mesmo que você pegar o seu WhatsApp hoje e fazer uma chamada para outra pessoa. Você está utilizando a tecnologia chamada VoIP, que é o Voz sobre IP. Você está fazendo uma ligação sem ser pelo sistema de voz, que é uma ligação telefonia. Você está usando a internet para fazer essa comunicação. Então é chamada de VoIP, é o protocolo que é utilizado nessa tecnologia e tem várias camadas lá, tem várias informações, mas em resumo, VoIP é o que você utiliza. Até para chamadas de vídeo, por exemplo. O 3G, ele acelerou isso, ele deu essa permissão. Então você tem as empresas, por exemplo, o Zoom da vida, um aplicativo que você tem a videochamada, o Google Meet, você consegue ver a outra pessoa em tempo real e conversar com ela. Então, com o 2G, você não vai ver com tanta facilidade isso, mas com o 3G sim, ele abriu essas portas para as pessoas começarem a utilizar tecnologias mais disruptivas, ou seja, quebrando mais os paradigmas que existiam antes. Também deu abertura para automações e a internet das coisas. Você pode ter uma conexão, mesmo 3G, onde você estiver no Brasil e no mundo, e, por exemplo, ver as câmeras de segurança da sua empresa, do seu estabelecimento. Você consegue através do 3G, porque não precisa ter tanta internet, mas também nem tão pouca, e você consegue ter essas informações em tempo real, ver o que é que está acontecendo. Se você tiver um escritório com automação, você pode, tem uma janela que está com a cortina aberta, eu vou fechar. Remotamente você faz isso. Ou se você tem um pet em algum lugar, você consegue dar comida para ele. Então existem várias tecnologias de automação. Em indústria você pode fazer também milhares de coisas, mas o 3G ele começou a abrir esse mercado. Essa foi a ideia da terceira geração de internet móvel, ou seja, trazer serviços, entregar mais disponibilidade para o usuário, para as pessoas fazerem algo. E na internet, lógico, existe um boom aí de empresas que você vê utilizando essa terceira geração e que também não impede que você utilize poucos recursos, ou seja, que você utilize pouco a internet em alguns projetos. Existem projetos que você pode fazer um determinado uso. A maioria dos usuários hoje usa o 3G e ele não precisa de tanta internet. Então, ele tem aquele consumo, mas não é tanto. Mais ou menos essa é a ideia da terceira geração. A pessoa tem uma velocidade boa, mas não é a mais rápida possível hoje no Brasil e no mundo. Depois da terceira geração, a gente entra na quarta geração, que atualmente é a mais difundida. Então, é onde você consegue ver mais palpável a tecnologia. E ela comparada, você pode ter uma comparação mais direta com a banda larga fixa, que é a internet que chega no escritório da empresa, seja um link dedicado ou um link de ADSL, uma internet normal, que chega na organização. E o 4G ele tem essa comparação. Para você entender, uma antena de 4G normalmente, ela comparada a 3G, tá? 3G ela atende de 60 a 100 pessoas e na 4G ela pula para 300 ou 400 dispositivos conectados. Então a tecnologia aumentando, a ideia desse aumento de tecnologia é atender o maior quantitativo de pessoas e, se possível, ampliar esse raio de atuação. Então o 4G veio com esse pensamento também através da tecnologia LTE ou VoLTE, que é o Voz sobre essa tecnologia LTE, tem o LTE Advanced Pro. Existem algumas tecnologias voltadas para isso, que pode ser considerada 4G, 4G e meio, mas em resumo todas são consideradas quarta geração.
Então, ela veio para dar muito mais poder para o usuário acessar a internet de uma maneira muito mais rápida. Então, você hoje tem muito mais facilidade, se você estiver em movimento, em ver streams, que são vídeos conectados, a pessoa lá está acessando, mesmo que seja no YouTube da vida ou alguma plataforma como, sei lá, Telecine, Globoplay, Disney Plus. Você tem várias plataformas que você, lógico, contrata, algumas ou não, pagando, e você tem acesso a vídeos, a conteúdos. E esses conteúdos você tem chamados os streams, e eles conseguem entregar conteúdo para você, que o 4G você consegue acessar com uma qualidade de imagem, qualidade de áudio, qualidade de conexão muito melhor do que comparado, por exemplo, ao 3G. No 2G, provavelmente você não vai conseguir acessar e assistir um vídeo, mas no 4G, 3G sim, e o 4G você tem uma facilidade melhor. Até para games, jogos online você consegue fazer, filmes, séries, e aí você também tem a alta definição, ou seja, a quantidade de pixels que existe na tela. Então tem muito mais vantagem que você tendo mais internet, lógico, você vai consumir um pouco mais. E nesse cenário, o gestor de telecom tem que ter cuidado com o consumo. Se a pessoa estiver acessando algo pessoal ou algo corporativo, tem que avaliar primeiro esses dois pontos, mas independente deles, tem que avaliar como a pessoa está utilizando e se é de acordo com o que a empresa pede. Então você pode ver alguns usuários, algumas pessoas utilizando mais internet, e aí quando você vai investigar, pode ser um uso pessoal. E aí você tem que ter cuidado, porque o 4G ele dá muito mais facilidade de uso. Então a pessoa vai ver lá um vídeo sem querer, e quando viu já passou 2 megas ou 2 gigas, dependendo do vídeo que a pessoa vai ver. Se for um filme, pode usar aí uns 3 gigas ou 4 fácil do pacote de dados. E aí se a pessoa tinha, por exemplo, 5 GB, ela já consumiu praticamente todo o pacote que ela tinha destinado para o mês. E ela pode dizer, não, eu quero mais internet. Mas aí você tem que investigar, como gestor de telecom, o que é que ela está utilizando. E lógico, tem que ser a favor da empresa. Mas se o usuário lá, a pessoa, ela está liberada para usar o que ela quiser, aí você vai e libera. E uma coisa que a 4G também ajuda, pelo menos no meu ponto de vista, auxilia, é quando acontece comigo. Eu estou no escritório e a internet fixa dá algum problema, ou está lenta, ou está com alguma dificuldade de conexão. Eu pego o celular e habilito a função de roteador. Aí eu pego a internet do 4G e eu vou ter praticamente o mesmo serviço que a minha internet fixa. Então isso eu já fiz diversas vezes e com certeza eu vou continuar fazendo, que isso auxilia nessa função de você utilizar a internet para o seu trabalho. Então a internet móvel, ela traz essa possibilidade também. Com o 4G que você vai ter muito mais tranquilidade na maioria dos cenários. O 5G, ele está chegando no Brasil um pouco mais lento do que no resto do mundo, porque existem várias guerras, vamos dizer assim, de empresas querendo colocar a tecnologia à frente para fazer isso funcionar, mas ela é a concorrente direta para a banda larga fixa. Existem lugares, por exemplo, que você precisa de uma velocidade mais rápida para fazer algumas utilizações, alguns serviços, e ela vai ser altamente fundamental para isso, ou seja, a velocidade dela vai ser muito superior à que 4G que a gente tem hoje na maioria do Brasil. Ela vai tender a trazer mais serviços também. Então, até o consumo de energia dos equipamentos, a tecnologia está trazendo com menor consumo. Então, a ideia é que exista menos consumo dos equipamentos e, lógico, isso vai ajudar todos os usuários. Lembrando que para você utilizar o 5G, é preciso ter um equipamento qualificado para isso, ou seja, ele tem que ter lá na composição dele a tecnologia 5G. Então, os equipamentos que são mais antigos, eles não devem ter essa disponibilidade. Aí provavelmente você vai ter que comprar um aparelho novo para utilizar o 5G, ou seja, o 5G. E aí você tem um equipamento novo para fazer isso. Ele também, ou seja, a tecnologia 5G, a ideia é trazer menos latência, ou seja, o tempo que você manda uma informação e que ela volta, esse vai e volta, é considerado latência se for muito alto, uma demora. Se for mais rápido, você vai ver, lógico, caramba, você não vai perceber tanta velocidade se você é um usuário comum. Então você clicou lá para fazer algo,
você daqui a pouco está acessando. Essa demora aí de volta que ela tem. Então, a ideia é diminuir ela o mais possível comparado a 4G. Então, você vai ter uma resposta mais rápida, download, upload, dos comandos que você faz. As antenas do 5G, elas devem ampliar e dar mais acesso aos usuários. Só que a gente não tem ainda exatamente a quantidade de dispositivos que podem se conectar para cada antena e mais ou menos o raio que ela vai ter, porque isso depende de cada fabricante, como é que eles vão fazer esses equipamentos e vai ser a implementação no Brasil. E, pensando como gestor de telecom, você tem que ter visão que no futuro você, ou no presente, dependendo de quando você ver esse vídeo, as prestadoras devem começar a oferecer e ofertar planos de dados ilimitados. Então, muito usuário que utiliza a internet, ele vai começar a utilizar os recursos e, vamos dizer assim, ele não vai ter teto. Ele não vai saber em que ele está consumindo. Ele vai apertar lá um botão, vai ver alguns conteúdos e, buf, passou o pacote de dados, já era. E aí, as prestadoras vão ter que entrar nesse mercado com a mudança de plano. Possivelmente elas já estão planejando isso, mas é bom você, como gestor de telecom, ficar ciente. Quando tiver um usuário na estrutura da organização utilizando 5G, você tem que ter ciência disso, para poder o usuário também não ficar chateado ou algo do tipo. Você tem que ter cuidado com essa utilização. Mas o 5G ele vai vir para dar muita internet, dar muito mais velocidade. Alguns usuários, provavelmente até na organização, podem tirar a internet fixa e utilizar apenas o 5G, porque ele vai dar muita velocidade de conexão. E aí tem que ter cuidado também com essa gestão da internet quando ela for utilizada, porque também se a prestadora cair ou tiver algum problema, qual é o serviço de redundância, qual é a forma que você consegue utilizar a internet sem ser a 5G. E aí você tem que também ter essa ciência. E para disponibilizar o 5G no Brasil, a Anatel, que é o órgão que regulamenta toda a estrutura de telecomunicações do Brasil, ela faz leilões. Então, ela vai fazer um leilão, vai ocorrer lá quais são as frequências de uso, quais são as prestadoras que podem atuar nelas, quais são os valores. Então, cada região do Brasil vai ter sua possibilidade e esses leilões vão poder ser feitos e comprados, essa permissão de utilização. E também dá permissão, ou seja, dá possibilidade dos pequenos provedores regionais, além dos operadores nacionais que a gente tem hoje, para atuar com o 5G, porque ele dá mais serviço, ou seja, você vai começar a ver uma gama e um pool de serviços a mais, que hoje até com 4G você não consegue ver, porque o 5G ele vai trazer muito mais força para esses novos serviços. Então entenda que o 5G ele vai chegar com força e a internet móvel vai sofrer um avanço com novos serviços. Você vai ver isso rapidamente quando você tiver isso na sua região. O 6G, a sexta geração de acesso à internet móvel na tecnologia GSM, ela tem uma previsão para chegar no mundo em torno de 2030. É o que alguns pesquisadores, algumas empresas já avaliando isso prevêem. Então deve chegar pelo menos até lá. E se a gente ainda não está usando bem o 5G, o 6G então vai demorar mais, óbvio. Mas ele deve ir com a velocidade superior a 5G. O que acontece muito hoje nas tecnologias é que ela chega, enquanto ela está sendo implementada, outra empresa ou até a mesma organização, ela já pesquisa melhorias. Porque já existe aquela tecnologia e ela tem que estar à frente. Então ela vai pesquisar, avaliar quais são as melhores opções, a antena, o equipamento, a parte de energia. Então tudo isso tem que ser avaliado e demora um certo tempo para essa avaliação e chegar com uma tecnologia pronta para uso. Então essa tecnologia ainda está em andamento, ou seja, em estudo, e os desafios principais do 5G é a frequência de uso, ou seja, quais são as ondas eletromagnéticas que ela vai utilizar, se é alta, se é baixa, quais são as frequências que serão mais atrativas. Então, quanto mais alta, para você ter ideia, menor o raio de cobertura e o sinal. Então, eles têm que avaliar tudo isso em conjunto. Qual é a região, como é que eles devem fazer, onde é que tu utiliza mais a internet móvel, e aí depende de todos esses fabricantes que vão desenvolver a tecnologia. Além disso, o consumo de energia desses equipamentos e do equipamento que vai captar o 6G. Então, quanto menor o consumo de energia, melhor para todo mundo. E além disso, são os preços, ou seja, os equipamentos, telefonia móvel, celular, você vai ver um celular provavelmente mais caro e
os equipamentos para trazer o CG, a tendência, ou seja, o que todo mundo quer, é que seja mais barato para dar mais permissão de acesso das prestadoras colocarem isso em funcionamento. Mas ainda não tem como você ter uma ideia de preço, de valor de investimento, algo do tipo, que ainda é algo que está sendo estudado. Então, CG vem com a velocidade muito maior do que o 5G, mas ainda está em desenvolvimento. Pensando na melhor tecnologia para utilizar nos projetos que você precisa de internet móvel, e, lógico, essa internet móvel ser a mais barata, eu acredito que existe 2G, 3G, 4G, 5G, mas acredito que a melhor tecnologia é a GSM, ou seja, você utilizar todas essas em conjunto, porque depende muito do seu projeto e depende de como você envia as informações. Vou te dar um exemplo, mesmo que você não seja da área de tecnologia da informação. Imagine que tudo que você usa na internet, tá, ele tem uma base. Então é a mesma coisa que você vai pegar, por exemplo, esse lápis e você vai enviar para a casa de alguém. Você pode pegar uma carta pequena e colocar ele e enviar. Ele vai. E ao mesmo tempo você pode pegar uma caixa daquelas do Correios e colocar apenas um lápis e ele vai do mesmo jeito. Então, a informação, ela vai, seja numa cartinha pequena ou numa caixa grande. A mesma coisa é a internet. A sua comunicação, ela vai, depende de como ela está organizada. E quando você pensa em projetos, depende muito da parte de desenvolvimento de produto. Ou seja, alguém fez um projeto para aquela comunicação ir e voltar. Isso se chama protocolo. Qual é o protocolo de comunicação? Então, quanto mais otimizado, mais curto, com mais, vamos dizer assim, encolhido ele foi, e a comunicação ali dentro não se perca, ótimo. Se ela for maior, aí você vai precisar usar mais dados. Essa é a ideia. Depende muito desse desenvolvimento. Quanto melhor o protocolo, que ele envia o maior quantitativo de informações no menor espaço, ótimo, porque você consome menos internet. E também depende do projeto. Você precisa se comunicar a todo instante ou você pode enviar um comunicado uma vez por dia. Então depende desse projeto e a melhor tecnologia, eu creio, é você usar todas ao mesmo tempo quando necessário. Mas lógico, você não consegue usar 3G e 4G na mesma hora, mas você tem lá um equipamento que tem essa possibilidade. E aí você tem que pensar no projeto qual é a tecnologia, se ele vai ter alguma predominância, utilizar o 3G ou utilizar o 4G, ou não, ele não vai usar o 4G, só o 2G ou o 3G, e aí você tem que avaliar isso de acordo com o projeto, mas precisa primeiro dessa comunicação, desse protocolo. E aí você tem mais essa visão do projeto. Pensando em preço, ou seja, qual é a tecnologia mais barata? Existem projetos que precisam de pouquíssima internet, que a gente chama com planos de M2M, ou Machine to Machine, máquina para máquina, ou IoT, que é a internet das coisas, onde você tem apenas um equipamento lá mandando informações para outro. Na prática, é isso que você vai ver. E esses planos têm consumo de 2 megas, 5 megas, 10 megas por mês. E aí, nessa composição, o preço da internet vai estar mais barato. Porém, se o projeto precisar de mais internet, mais consumo, provavelmente você vai sair desse tipo de plano e vai para a internet móvel normal da prestadora. Se ela utilizar 1 GB, 500 megas, 2 GB, daquele consumo daquelas informações que são utilizadas. Tem projetos e projetos. Então, primeiro, como é que existe o seu projeto, como é que ele está configurado, qual é a internet que ele utiliza. E aí você faz uma pesquisa nos prestadores e avalia qual é o melhor plano para encontrar a opção mais barata. Mas, antes de qualquer ação, ou seja, você está fazendo essa parte de projeto, se você já pegou o projeto andando, ou seja, já está finalizado, ou se ele está no começo, independente dos dois, você como gestor de telecom, que você tem que fazer com que as pessoas utilizem os recursos da melhor forma possível, você tem que avaliar o consumo, tem que testar. Se o pessoal já está lá, ou o projeto finalizado ou o projeto em início, em ambos, você faz uma avaliação do projeto, ou seja, qual é o consumo médio daquele equipamento. E você tem 2 projetos, vamos dizer assim, possíveis. Um projeto que é a comunicação de máquina para máquina e outro que é um projeto com uso de pessoas. O uso de pessoas é mais fácil você identificar porque você consegue ver na fatura.
O de máquina também. Porém, o de máquina você consegue saber, por exemplo, já tive projetos que em um equipamento de um mesmo projeto, tá? Em um equipamento em uma determinada cidade ele usava 300 megas, em outra cidade era 1 giga. E eu questionava para o pessoal do projeto, como é que é o mesmo projeto e existe essa discrepância? E aí o pessoal começava a olhar, é o protocolo, ele pode estar em informação errada. E aí consegue auxiliar isso e, num longo prazo, você tem a adequação de todos os chips, ou seja, as linhas daquele projeto. E avanço de tecnologia, ele não vai interferir nisso, porque você tem que ver qual tecnologia está sendo utilizada. É 2G, 3G, 4G, uso 5G, precisa utilizar essa tecnologia? Qual é a mais barata? Por exemplo, se você usar o 5G, você precisa de um equipamento novo. Então, você já tem esse equipamento, qual é o custo dele comparado a um 3G ou 4G? E aí você tem que avaliar tudo isso para descobrir a melhor tecnologia e o preço mais em conta, porque você também tem essa questão do aparelho, do equipamento. E quando você pensa em uso de um projeto de pessoas, por exemplo, você consegue dar uma olhada na tecnologia e ver se ela precisa daquele recurso. Muitas vezes, alguns clientes que o pessoal diz, a minha internet está acabando, eu preciso de mais internet. Eu avalio o histórico e digo, você precisa de internet para qual uso, para qual função? E aí, dependendo da empresa, ou eu falo direto com o colaborador, com o funcionário, ou com algum gestor que vai fazer essa avaliação. E isso também é pensar em rede de custo. Então, você tem que avaliar os projetos, se são com humanos, se são com máquinas, e avaliar essas duas opções que você vai encontrar a melhor tecnologia e a mais barata. O pensamento que o gestor de telecom deve ter para otimizar custos, ou seja, para diminuir todo o valor possível em qualquer tipo de projeto. Isso independente de se é um projeto que utiliza internet, se é um projeto que utiliza voz, em qualquer um deles, tá? Eu, para você ter ideia, aprendi isso mais ou menos de duas formas. Primeira, já fui militar do Exército. Eu atuei, servi ao nosso Brasil e lá tiveram várias coisas que eu aprendi. Foi uma época que eu achei muito enriquecedora. Na época que você serve, você não presta atenção em tantas coisas não, mas depois você consegue ver tudo que você passou. E tinham atividades lá que você precisava fazer. Uma delas, um sargento, precisava rebocar uma parede. E eles, Kleber, vai lá e reboca essa parede. E eu não tinha espátula, não tinha pá de pedreiro, não tinha massa, não tinha cimento, não tinha nada. E eu disse, como é que eu vou fazer isso? Corri pelo quartel todo e não encontrei nada que tivesse pronto para fazer, não tinha cimento, não tinha nada. E eu voltei lá para o sargento e disse, não tenho como fazer porque não está aqui. Paguei lá umas flexões da vida, normal de todo, todo militar, e o sargento me deu um seguinte ensinamento. Kleber, lá eu era chamado de Aragão. Aragão, toda pessoa, que eu entendi, tá? Toda empresa, ou seja, todo negócio que pedir para você fazer algo, ele tem que te entregar recursos para você fazer. Então, se alguém mandar você fazer alguma coisa que você não tem condições de fazer, porque quem está te pedindo não tem o recurso, não faça, diga que você não consegue. E aquilo ficou na minha cabeça de caramba, entendi. Mas eu não me livrei da tarefa, né? Ele já estava lá com um baldinho, com cimento, tudo pronto, eu peguei e fui fazer a tarefa. Mas eu peguei aquilo de caramba. Então, toda empresa que eu trabalhei depois, eu pensava, tá, ele vai me dar os recursos e eu vou fazer a atividade. Ok. E depois de um certo tempo, já trabalhei em algumas empresas e hoje eu tenho uma empresa há mais de 9 anos. Então, com esse pensamento que eu tinha do Exército, de militar, me auxiliou em muita coisa. Mas o pensamento que eu tive como dono de um negócio, ele me fez ver um pouquinho diferente. Então, existe esse pensamento de a empresa tem que me dar o que eu preciso para trabalhar? Sim, claro. É obrigação dela porque você é um colaborador, é um funcionário. Mas existe o pensamento empreendedor, que é, mesmo que essa empresa não te dê os recursos, busque algo para fazer. Então, é o que eu aprendi, é o que eu hoje faço com meus clientes. Então, eu já fui em diversos clientes que têm plano corporativo e o pessoal lá, na gestão dos recursos, eles não tinham todas as informações. Então, eu tinha duas opções. Ou eu dizer, não, você tem que me dar, e aí sim eu começo a fazer algo, ou, tudo bem, você não tem essas informações, ok, vamos assinar o contrato,
E aí eu começo e busco todas as informações que você não tem. E esse é o pensamento que eu acredito que todo gestor de telecom deve ter. Empreendedor. Pense que o negócio é seu, ou que aquela área é sua e que você tem que trazer benefícios para a empresa. Simples assim, se você é um funcionário ou se você é um prestador de serviço. Em ambos, acredito que toda pessoa que trabalha, ela quer fazer com que a empresa melhore. Porque toda empresa é feita de pessoas. Se não tiver pessoas numa empresa, ela não existe. Simples assim. Então, se você é gestor de telecom, você está atuando com isso, você está trabalhando com isso, ou você quer trabalhar, entenda que esse pensamento é fundamental para você ter sucesso. Pensar como empreendedor. Na metodologia que eu utilizo, que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, eu baseei ela com esse raciocínio. Então, onde é que você consegue reduzir custos? No próprio nome já diz, reduza custos. É nos dois pilares. A gente tem o pilar negociação e tem o pilar gestão. Em ambos você consegue fazer isso. Por quê? Porque, cara, tudo que você fizer na gestão telecom pode reduzir despesas. Vou dar um exemplo simples. Negociação de novo contrato. Você pode reduzir, lógico, você vai avaliar, você tem diversas tarefas que você pode fazer e que no final a tendência é reduzir o preço, é diminuir. Pelo menos não aumenta, mas diminuir é fundamental. Permanecer é mais trabalhoso. Eu acredito que todo contrato dá para você otimizar alguma coisa. Na maioria deles, até onde eu trabalhei hoje, tiveram pouquíssimas empresas que eu fui lá, conversei com o pessoal e não tinha muito o que ser feito na questão de custos. Mas a maioria esmagadora tinha como você reduzir custos nessa parte de contratos. E outra via, ou seja, o outro pilar que é gestão, também dá para você reduzir. Um exemplo prático, semana passada, ou foi retrasada, um usuário disse: eu preciso utilizar mais internet porque eu estou consumindo mais. E o gestor passou para mim essa informação, eu disse, tudo bem. Só que eu consegui avaliar que aquele usuário estava utilizando a internet em um horário indevido. Ou seja, não era o horário que ele estava trabalhando, era o horário que ele estava com algo pessoal. E isso você consegue ver na gestão. Não precisa negociar novo contrato, na gestão. Então eu mostrei para o gestor, ó, esse usuário está usando dessa forma. Ele pode utilizar dessa maneira? Se ele não pode, que foi o caso, era simples. Ó, você está utilizando sua internet nesse horário. Então deixa de utilizar nesse horário, utiliza no horário correto e aí você vai conseguir utilizar. A partir desse momento, ou seja, quando o usuário ele começa a enxergar que ele está sendo visto, eles mudam de comportamento. Então isso também ajuda a você otimizar custos. Como gestor de telecom, você está pensando no dinheiro da empresa. Seria muito mais fácil responder, ok, tem esses planos aqui, escolhe aí e eu faço a mudança. Você, acredito eu, você tem que ter um pensamento diferente. Tem que ter um pensamento de a empresa tem que gastar o valor financeiro correto e não à torto e à direito, como se diz. Você tem que zelar pelo dinheiro da empresa, até porque é ela que paga você, né? Então, eu acredito que é a melhor alternativa possível. Existiram já situações que eu recebi um elogio, uma informação que eu achei que meu coração deu uma palpitada. Tinha uma gestora de uma empresa que ela chegou para mim e eu disse, e aí, como é que tá o trabalho? O que é que vocês estão achando? Conversei com ela, eu não lembro se era um mês de fevereiro, março, abril. Eu sei que era no início do ano, primeiro semestre. E ela disse, Kleber, muito bem pelo seu trabalho, você está de parabéns, porque você foi o único setor da empresa que reduziu despesas. E eu disse, caraca, ótimo. E eu não sou funcionário próprio, eu sou prestador de serviço. Quando eu faço gestão de telecom para algumas empresas, eu presto serviço para elas. Então, ótimo, caramba, meu serviço está fazendo com que a empresa economize na minha área, ou seja, que é telecom. Cara, se você parar para pensar, telecom é o que toda empresa hoje, de médio, grande porte, pequeno porte, praticamente toda, ela utiliza a internet para gerar negócios. Então eu estou fazendo que a empresa diminua o custo aqui e, lógico, esse dinheiro ela pode utilizar de outra forma, pode ter lucratividade, comprar equipamentos, pagar mais funcionários e por aí vai. Então o pensamento do gestor ele tem que ser direcionado, acredito eu, com um raciocínio empreendedor, fazer a empresa ganhar dinheiro das maneiras corretas e fazendo toda essa parte de visão, tanto no novo contrato atual, renegociando, vendo alternativas e na gestão dos contratos. Você tem auditoria de faturas, você tem solicitações de usuários, reclamações, porque você não pode deixar o serviço lá sem funcionar. Então isso também faz com que a empresa tenha uma otimização de custos. Pelo menos é isso que eu acredito. E tudo isso
ele é ligado à internet. Então, é importantíssimo, voltando para o ponto principal dessa aula, você entender essa evolução, essa transformação digital. A internet móvel ela veio para avançar muita coisa. Então, seja um projeto de 2G, 3G, 4G, 5G, você tem que ter isso como base para saber como gerenciar um projeto. Porque um projeto vai acontecer, alguém está em deslocamento, ele está com internet, não está com internet? Tá. O que é que aparece aí no visor do seu celular? Está 2G, está 3G? O que é que está acontecendo? E você tendo essa base desses conceitos, eu acredito que auxiliam muito. E quando você pensa mais à frente, ou seja, redução de custos, gerenciar os recursos, você tendo essa base é importantíssimo. Tem pessoas que eu converso que eles não têm muita noção dessas tecnologias, do que é que elas podem fazer. E eu acredito que você, gestor de telecom, precisa saber. Você precisa entender o que é cada uma, pelo menos essas informações que eu te passei. Você não precisa saber, no meu ponto de vista, qual é a velocidade exata que o Edge pode chegar, o 3G pode chegar até qual velocidade, porque o seu usuário ele não vai querer saber disso. Ele vai querer saber se a internet que ele está utilizando serve para a função. Simples assim. Se serve, se ele consegue utilizar aquele tráfego, ótimo, ele vai utilizar. E aí cada projeto é projeto, cada evolução é evolução e cada pessoa é pessoa para utilizar os recursos de telecom. E eu espero ter te ajudado a passar essa informação dessa evolução, de o que é uma internet móvel, quais são as possibilidades na tecnologia GSM. Se você tiver alguma dúvida, manda um comentário. Qualquer coisa, segue lá no Instagram, Kleber Aragão, que eu tenho que começar a falar do Instagram e das outras redes. E fica à disposição e até a próxima aula. Abraço. Fui. Tchau, tchau.